amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por tanto amor que constantemente tem sido derramado nas nossas vidas, Senhor. Da tua parte, nos renovando a cada novo dia, nos dando graça, Senhor, diante de cada adversidade que enfrentamos. Nós só temos que te agradecer, Senhor, por tudo. E continuamos, Senhor, a te rogar por auxílio, pelo teu socorro bem presente, porque a cada novo dia, Senhor, compreendemos de forma mais plena a nossa total incapacidade de fazer qualquer coisa para a glória de Deus, seu auxílio de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a juntarmos tesouros no céu, Senhor, a termos uma visão correta diante dos acontecimentos que nos cercam, diante dos relacionamentos que temos, dos projetos que fazemos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender qual seja a tua vontade boa, perfeita e agradável, não segundo a influência do mundo, mas em conformidade com a mente de Cristo. Louvamos a Deus, Senhor, por essa oportunidade de nos reunir mais uma vez como igreja, tendo a plena convicção da tua presença, Senhor Jesus, no nosso meio, e uma viva esperança que o Senhor há de nos guiar mais uma vez por tua palavra. Eu oro, Senhor, para que não seja eu que fale, mas para que o Senhor fale por intermédio do teu servo, para que todos sejamos edificados, Senhor, santificados, testificando a nossa eleição. Oramos, Senhor, por essa comunidade do Alto das Pombas, que nesse período tem enfrentado, Senhor, um momento de estabilidade, segurança, e nesse momento, mais do que em qualquer outro, todos possam ver que só temos segurança em Ti, Senhor Jesus. E mesmo que haja sentinela, em vão vigir o sentinela se Deus não guarda a cidade. Em momentos como esse, Senhor, onde conseguimos enxergar de maneira mais clara o perigo que nos cerca, sejamos levados para o local que devemos estar, e estaremos sempre seguros aos teus pés, Senhor Jesus, onde queremos estar. Guia-nos, Senhor, nossa mente para mais perto de Ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar a nossa exposição no livro de Atos, capítulo 2. Vamos tentar, se Deus permitir, vamos tentar concluir esse capítulo 2, onde nós já tivemos alguns encontros falando sobre os pontos mais fundamentais dessa parte final. E o título da nossa mensagem, ainda seguindo o mesmo entendimento dos nossos últimos encontros, fala sobre uma igreja bíblica. Nós assistimos o crescente, o crescimento exponencial do movimento evangélico. E é muito comum vocês que trabalham, que
frequentam, né, os mais diversos lugares, padaria, açougue, supermercado. É muito comum encontrarmos pessoas que se dizem evangélicas e, ao conversar com essas pessoas por apenas alguns minutos, percebemos que elas não conhecem o Evangelho, mesmo às vezes até exercendo algum tipo de função nas supostas igrejas que frequentam. Então é sempre importante que todos nós aqui tenhamos um entendimento do que seria, o que é uma igreja bíblica. Até porque não só existe a nossa congregação, mas existem congregações bíblicas ao redor dos 4 cantos do mundo. Mas é importante que a gente saiba o que faz uma igreja bíblica. Porque uma igreja bíblica, irmãos, ela não pode ser perfeita porque ela é formada de pessoas imperfeitas. Então, a perfeição está no cabeça, não no corpo. Uma igreja bíblica, mesmo a gente olhando para a igreja de Atos, que é uma igreja bíblica cheia do Espírito Santo, a gente vai ver dificuldades que a igreja vai enfrentar, inclusive dificuldades de relacionamento entre as pessoas, queixas. Mas o que de fato faz uma igreja bíblica, o que se algum dia você precisar ir morar em outro país, em outro estado, você deve procurar uma igreja para que você saiba que você está em uma igreja onde há a presença de Cristo naquele lugar e você está assim no corpo de Cristo e sendo ensinado a perseverar no caminho apertado, né? Entrado pela porta estreita e perseverando no caminho apertado. Então, esse é o referencial. Quando nós nos colocamos aqui diante dessa passagem, podemos ter várias abordagens acerca do tema que está aqui, como viviam os convertidos, mas diante da realidade que a gente vive hoje, é muito importante a gente ter essa visão. O que é uma igreja bíblica? Por que a gente não se associa com grande parte das igrejas? Porque que a gente muitas vezes vive praticamente de forma isolada, né? Porque nós não podemos coadumar com o mal, nós não podemos nos associar com as obras das trevas, muito pelo contrário, devemos reprová-las. Então, é preciso que a gente entenda o que é uma igreja bíblica, para que a gente se analise, para que a gente se cobre em primeiro lugar em ser uma igreja bíblica e também entender que Deus pode no futuro nos mostrar irmãos e irmãs que congregam em uma congregação bíblica e nós teremos comunhão com essas pessoas com muita alegria. Mas é preciso, como a gente já falou aqui durante esses últimos encontros, que a nossa unidade seja fundada na verdade. Podemos ter unidade fora da verdade. Então, hoje nós vamos tentar falar, né, dos versículos 42 aos versículos 47. Os versículos 42 e 43, eu creio que vou passar um pouco mais rápido, porque a gente já falou bastante dele. Mas a gente vai trabalhar aqui esse texto tendo sempre esse foco. O que é uma igreja bíblica? Então, no versículo 42, o primeiro ponto da igreja bíblica é justamente a doutrina que ela professa. Então, daí a gente já vê que, o mais triste que seja, né? Quase, 80%, sendo bem otimista, do movimento evangélico já está reprovado aqui nesse primeiro ponto. Infelizmente a gente tem vivido, e aqui eu gostaria muito de trazer vocês, vamos manusear um pouco a Bíblia, isso faz muito bem para a nossa alma e para a nossa mente. Tem um livro no Antigo Testamento, também um livro histórico, né? A semelhança do livro de Atos, que é um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Juízes.
O livro de Juízes, ele conta um período do povo de Deus, cerca de 400 anos. O povo de Deus estava na terra prometida, mas constantemente se desviava daquele que o deu, o tirou da escravidão do Egito e colocou ele naquela terra que havia prometido a Abraão. Mas eles não reverenciavam a Deus, não obedeciam a Deus, não glorificavam a Deus. E esse versículo que está aqui é o último versículo do livro de Juízes. O livro de Juízes ele tem 21 capítulos e no versículo 25 é um versículo que se repete no decorrer do livro. Se você ler todo o livro de Juízes, você vai perceber que esse versículo é um versículo que se repete. Ele vai aparecer, por exemplo, em Juízes 17:6, Juízes 18:1, Juízes 19:1. Então aqui ele diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, ou seja, cada um fazia o que achava direito. Não havia uma liderança, não havia um caminho claro a se seguir. Então as pessoas iam na direção que elas bem queriam e pensavam. Infelizmente a gente vive assim no movimento evangélico. Então é comum você, principalmente aqui na Bahia, onde nós somos extremamente influenciados por religiões ocultistas ou de mistério, é muito comum você frequentar algumas igrejas, algumas congregações, onde as pessoas passam mais tempo, pulando, gritando, falando coisas incompreensíveis, do que propriamente ensinando e sendo edificada e seguindo os passos de Cristo. Então a gente vê claramente que as pessoas não perseveram na doutrina dos apóstolos. Outra heresia muito clara e assim, muito fácil de ser notada no nosso país e também no mundo é a famigerada teologia da prosperidade. Muito comum de se ouvir também, de que se você é cristão, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai fazer uma série de coisas a transformar a sua vida como se fosse um paraíso aqui na terra. É muito comum. Então, quando a gente olha para esse tipo de doutrina, eu só dei 2 exemplos, para que a gente possa... A gente precisa entender que esse tipo de movimento, esse tipo de instituição religiosa não é uma igreja. Nós não podemos ver esse movimento religioso, essa instituição religiosa, como uma igreja bíblica. Pelo simples fato, já no início, de que eles não perseveram na mesma doutrina. Houve uma mudança, seja um acréscimo, seja um tirar de uma série de princípios elementares da fé cristã que foram tiradas e outros pontos foram colocados para que um determinado grupo de pessoas se agradassem com aquele tipo de religiosidade. A semelhança do que a gente falou em 2 de Timóteo, que não suportariam essa doutrina. Mas eles não suportando essa doutrina, eles não deixam entre aspas, de serem pessoas religiosas. Muito pelo contrário, eles buscam mestres que possam mantê-los religiosos mesmo nas suas concupiscências, mesmo sem uma transformação genuína. Então a gente percebe que nesse primeiro ponto quase que 80% do movimento evangélico é reprovado muito facilmente. Ainda no versículo 42, e na comunhão. E aqui é outro ponto também muito triste, que existem igrejas onde a doutrina ela é muito próxima da doutrina correta, o que a gente chamaria de ortodoxia, que significa você ter a doutrina, o ensino correto, mas não há uma ortopraxia, ou seja, não há uma prática correta do ensino. Então aqui a gente também já vai ver um grupo grande. Então se sobraram 20%, desse 20% a gente já vai tirar aí mais 80% do 20%.
Porque ter a doutrina correta não significa que é uma igreja bíblica se não há um estímulo à santidade. Muito pelo contrário, o que a gente vê em determinadas igrejas é quase pessoas usando a doutrina de Cristo, os ensinos apostólicos, mas elas sempre fazem, depois de explicarem do ponto de vista correto, sempre fazem algum tipo de abordagem no sentido de estimular as pessoas a triunfarem aqui na terra. Então, mais ou menos assim: olha, você não pode ficar rico, nem ter sucesso de maneira desonesta. Mas se você fizer isso de maneira honesta, então pode. Mas a Bíblia diz que não é assim. Eu queria abrir com vocês aqui de maneira a gente enxergar, porque esse é o versículo, nessas igrejas ortodoxas, esse é o versículo de longe mais esquecido ou mais desrespeitado na atualidade. É em 1 de Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Esse é o tipo de versículo na sua Bíblia que deveria estar sublinhado, né? Porque todos nós vamos ter problemas internos com isso, né? Fora os externos, mas internos. Então, ficou famosa a frase de um desses doutores em teologia reformada, né? E essa frase roda assim nas mídias sociais, todo mundo, se você não já viu, uma probabilidade muito grande de você ver, se você acompanha o movimento evangélico pelas mídias sociais. A frase é a seguinte: se você quiser ficar rico, trabalhe. Aí você diz assim: não, quem está dizendo essa frase deve ser algum tipo de coach, né? Deve ser algum tipo de empresário, deve ser alguém que está estimulando as pessoas à realização dos seus sonhos. Não, é um pastor com doutorado em teologia no Novo Testamento. Então, com certeza, esse tipo de passagem aqui, que está no Novo Testamento, foi negligenciada por esse senhor. Versículo 9, do capítulo 6 de 1 de Timóteo. Ora, os que querem ficar ricos, entendem, irmãos, riqueza aqui, porque a gente tem a ideia de que riqueza é assim, é ser bilionário, é ser milionário. Então isso seria rico pra gente, né? Então fulano é rico, então assim, fulano é milionário, fulano tem casa de praia, ele vai para a Europa 2, 3 vezes por ano, ele vai para a Disney 5, 6 vezes por dia. Então ele é milionário, ele é bilionário, né? Não, olha o texto, vamos acompanhar o texto direitinho. No capítulo 6 de Timóteo, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 3, só para que essa passagem fique bem clara, né, para a gente, porque são assuntos que são muito importantes, principalmente no mundo capitalista que a gente vive, onde parece que, esses dias eu vi, né, que o inimigo da igreja é o comunismo, parecendo que o capitalismo é amigo da igreja, né? E são coisas como essa que nos deixam assim assombrados, né? Porque são ditas por pessoas assim com doutorado em teologia e extremamente respeitados escritores de livros evangélicos. Então, versículo 3 do capítulo 6, o apóstolo Paulo está escrevendo a primeira carta a Timóteo. Nessa carta aqui, o apóstolo Paulo, a ideia de Paulo é justamente ensinar um pastor jovem a estruturar uma congregação local. Então ele diz, versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado e nada entende, mas tem mania por questões e contendas, de palavras que nascem da inveja, da provocação, difamações, suspeitas malignas. Imagine isso escrito para uma igreja há 1900 anos atrás. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Não é assim?
Hoje em dia, se você presta atenção nesses líderes do movimento evangélico, principalmente no nosso país, a ideia que se passa é que a piedade é fonte de lucro. Então ele, por exemplo, eu passei 3 meses jejuando em cima do monte e eu desci com uma unção especial, então se você me pagar X, essa bênção que está sobre mim, eu passo ela para você. Se vocês acompanham o movimento evangélico no nosso país, sabem que esse tipo de procedimento é muito comum. Inclusive a gente passou um vídeo na semana retrasada em Cosmo de Farias que mostrava justamente esse tipo de prática, objetos religiosos, né, que são vendidos e justamente porque a gente trouxe a água do Jordão, a gente trouxe a areia do deserto do Negueb, que vai abençoar a sua vida. E então isso já existia naquela época, por mais, né? Existia esse mesmo tipo de prática naquela época, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então assim, eu vou viver uma vida correta e eu vou lucrar com isso, Deus vai me abençoar. Essa era a teologia, inclusive, do judaísmo na época de Jesus. Por isso que eles não acreditaram, por exemplo, que Jesus poderia ser o Messias, um carpinteiro. Assim, se Jesus fosse alguém assim, né, rico, famoso, talvez até tivesse credibilidade, mas um carpinteiro. Então, foi a dificuldade do povo de Nazaré, quando Jesus fez a exposição do texto que falava sobre ele. Então, no versículo 6, no capítulo 6 de 1 de Timóteo, lemos assim: de fato, grande fonte de lucro. Que tipo de lucro Paulo está falando aqui? Lucro espiritual. É aquele tesouro no céu, que Paulo vai dizer na segunda carta, que sabia que Deus estava aguardando o seu depósito. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então é aquele cristão que ele tem a piedade e ele aprendeu a viver contente. Porque nada temos trazido do mundo, preste atenção, nada. Se você acompanhou o nascimento de alguém, ele nasce sem nada, né? Depois você vê o bebê com a fralda, mas ele foi colocado. Ele nasceu sem ela. Nada trazemos desse mundo e nem coisa alguma podemos levar. Não, pastor, mas sempre quando eu vejo alguém enterrado, ele está vestido. Alguém vestiu. E aquela roupa ele não vai levar para lugar nenhum, vai ser comido juntamente com a sua carne. Se você tiver alguma dúvida, converse com o Dr. Paulo, né, aqui da igreja. Ele vai te dizer que depois que coloca o corpo no caixão, passam-se 2, 3 anos. Quando vai lá, a roupa que a pessoa está vestida não tem mais. Nem roupa, nem carne, nem nada, é só uma ossada. Até a roupa também é consumida. Então nada podemos levar dele, tendo sustento. E a palavra sustento aqui, irmãos, é uma palavra bem humilde. A palavra sustento aqui não é comendo o que eu quero todos os dias. Não, a palavra sustento é tendo o necessário para a sobrevivência. Tendo sustento e com o que nos vestir. Não é o que queremos vestir. É com o que nos vestir. Veste? Mas essa cor não está muito na moda. Mas assim, o caimento não ficou legal. Eu, por exemplo, estou com essa calça assim, mas eu preferia uma wide leg. Acho que ficaria melhor. Na moda, wide leg, calça larga, né? Então assim, não é o que você quer. Tenho que vestir? Tenho. Então vamos lá. Estejamos contentes. Essa é a realidade da gente? Nem de longe. Às vezes a gente tem, 2, 3 pares de sapato, algumas blusas, calças, não tenho nada para vestir. Isso é assim, você pode dizer que você não tem o que você queria, mas nada, você tem alguma coisa, algumas coisas. Então, versículo 9, esse é o contexto.
para o que Paulo vai falar. Então, se a gente não entende o contexto e a gente só lê isso aqui, fica meio, aberto. Então, entender o que Paulo está falando, ele diz: ora, os que querem ficar ricos, o que é ser rico aqui? É querer ter mais. É a famosa frase: eu quero um pouco mais. E essa frase pode ser dita tanto por uma pessoa que vive de salário mínimo, quanto por uma pessoa que ganha 10, 20, 30 milhões por ano, por mês, perdão. Eu quero um pouco mais. Eu só quero um pouco mais. Então, os que querem ficar ricos caem em tentação. Eles caem em tentação. E cilada era o que o diabo estava esperando. Então, é aquele peixe que sai do seu cardume, começa a passear sozinho e ele vê um pedaço de alguma coisa que o peixe come, olhando assim: vocês me deem bem. Só tem eu aqui, ainda bem que ninguém está vendo ali. E ele vai para aquele lugar, depois ele descobre que aquilo era uma isca para pegar ele. Quando ele viu, ele achou que era a benção. E que ele celebrou que ele estava sozinho. E eu não vou ter que dividir com ninguém, igual aquela criança, não sei se vocês eram assim, que pega o lanche e vai pro cantinho da sala, da escola, comer o lanche, aí quando o lanche acaba, vai conversar com os amiguinhos. E ainda pede um pedacinho do lanche dos amiguinhos. Então, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E cilada, irmãos, é essa palavra bem específica. Cilada é traduzido também, poderia ser como armadilha. Ou seja, é algo pensado para pegar alguém ou alguma coisa. Então se prepara uma cilada. E qual é a isca? O dinheiro. Então é como se alguém... Não sei se vocês já assistiram, no passado tinha esse tipo de programa, né? Que era, eu não sei como é que se chama hoje diz que é trollar, né? Eu não sou muito atualizado nesses termos, mas na minha época se chamava pegadinha. Então, botava uma nota de, sei lá, 50 reais no chão, e aí a pessoa ia pegar e ele puxava, assim, sabe? Tinha uma linha, assim, né, transparente, assim. E a pessoa ia pegar a nota e puxava a nota. Aí a pessoa ia atrás, assim, da nota, né? Então aquilo é uma isca para você. Não é só uma nota, né? Hoje são tantas iscas para os diversos variados tipos de peixe que somos nós. Cai em cilada e em muitas concupiscências insensatas. O grande problema, irmãos, daquele que tem é que ele vai querer mais. A Bíblia diz que é como a sanguessuga, que tem dois nomes. Quais são? Dá. Então, é muito triste essa realidade, é algo que eu posso falar com propriedade. Já tive contato com vários tipos de pessoas, principalmente com pessoas de alto poder aquisitivo. E as pessoas que mais se queixam da vida são as pessoas que têm mais, por incrível que pareça. Então aqui estamos diante de pessoas humildes, graças a Deus por esse livramento. E quando a gente conversa com pessoas que têm recursos financeiros, né, essas pessoas elas estão sempre queixosas. A pessoa tem 30 milhões de saldo bancário, 100 milhões investido em imóveis, fazendas. Aí você vai olhar para a pessoa e dizer: essa pessoa deve estar feliz, né? Com tudo isso. Não, mas sabe como é? Eu estou com 2.000 cabeças de gado e o preço do gado não subiu como eu esperava. Sabe, daqueles 10 imóveis que eu tenho, eu só consegui alugar 9, tenho que estar sem alugar. Você fala assim: mas como assim? Você está feio? Você está triste por isso? Estou revoltado com isso. Então, você vê como é o fato de você ter algo. Às vezes a gente não percebe o livramento de não ter.
em muitas concupiscências insensatas. E concupiscências fala justamente de desejos insensatos. O que é algo insensato? É algo fora da racionalidade espiritual. Perceba, olha a expressão que eu estou usando para vocês. Racionalidade espiritual é diferente da racionalidade humana ou secular. Então, a Bíblia não nos rouba a razão. A Bíblia faz a gente ter um tipo de pensamento que nos ajuda a enxergar além, e não aquém do que o mundo enxerga. Então, um cristão, ele vê muito mais do que o mais inteligente homem desse mundo que não é cristão. Então, ora, essas pessoas, elas são insensatas. Por quê? Porque você vai conversar com uma pessoa dessa, e assim, mas você quer tanto dinheiro, para quê? Ela não vai saber te explicar. Não tem explicação. Porque isso, essas pessoas que têm muito dinheiro, irmãos, elas nem aproveitam. Porque elas estão tão preocupadas em manter o que tem e aumentar o que tem, que elas têm uma qualidade de vida talvez até muito pior, por incrível que pareça, do que a nossa. Elas não conseguem sentar como eu e você, tomar um cafezinho, comer um pão e dar risada. Ela está tomando ali um cafezinho, a cabeça está pensando em... É como se fosse várias notas. É como se fosse uma calculadora a mente dessa pessoa. Então, cuidado, porque tem pessoas que se dizem evangélicas que estão indo nessa direção. O movimento evangélico, ele tem esse tipo de, infelizmente, de influência. E perniciosas, são muitas concupiscências insensatas e perniciosas. O que é algo pernicioso é algo nocivo à nossa saúde. Então é como um mosquito da dengue. Você olha aquele mosquitinho, você fala, mas é um mosquito. Que mal vai fazer um mosquito para mim? Quem já pegou chikungunya? Porque a dengue é muito ruim. A zika é pior de todas. É muito ruim também, que dá aquela coceira, né? Mas o chikungunya veio como o pior de todos, porque dá dores fortíssimas, né? Nas articulações, dores que às vezes permanecem por meses. E isso vem de quê? Um mosquitinho que você olha assim, às vezes você nem sabe, pelo menos eu, né, que sou ignorante, diferenciar uma muriçoca do mosquito Aedes aegypti. Eu sou muito ignorante, eu sei que tem diferença, deve ter muita diferença. Mas assim, às vezes você vê um mosquitinho, mas ele vai te dar uma mordidinha e aí vem aquela enfermidade dolorosa. E como eu disse, o caso da chikungunya mesmo, uma pessoa pode ficar tendo aquele tipo de dor meses. Uma mordida com um mosquitinho. Isso é algo pernicioso, que causa dor, que faz mal à saúde. Aí ele diz aqui, as quais afogam os homens. Afogam. Alguém já viu um afogamento? Um afogamento, irmãos, a pessoa, ela se debate porque ela não quer morrer afogada. Um afogamento não é um suicídio. É uma pessoa que de repente entrou na piscina, entrou no mar, não sabia que era fundo, não sabe nadar, e aí ela está lá se debatendo, tentando, né, ficar com o pescoço fora da água para não beber água, mas ela não vai conseguir, e à medida que ela vai bebendo água, ela vai perdendo as forças, ela vai submergindo. O afogamento é algo progressivo, a pessoa não se afoga rapidamente, não é algo que acontece assim em 2 segundos. Não, às vezes você está na praia e você está vendo alguém lá se debatendo no mar, aquela pessoa está se afogando. E aí dá tempo, às vezes, até de salvar, né? Graças a Deus. Então, é isso que Paulo está dizendo. São essas as analogias, as figuras que ele usa, os quais afogam os homens. Então, a pessoa não percebe, ela entrou como que em uma areia movediça. E agora, para sair, como faz? Afogam os homens em quê? Na ruína e perdição. Por que, irmãos? Porque o dinheiro escraviza. E a gente percebe isso muito claramente
na história tão triste do jovem rico. Na história também de um rei, né? Naquela época, rei não é como a gente às vezes imagina, mas eram governantes locais, o rei Agripa. O apóstolo Paulo pregou, o rei Agripa acreditou no que Paulo falou, mas ele disse: quase, Paulo, você me persuade a me tornar um cristão. Quase, Paulo. E o jovem rico a mesma coisa. Ele foi embora porque ele tinha poucos bens, ele tinha muitos bens. Então é perigoso. Afogam os homens em ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro, e aí o apóstolo Paulo conclui, o amor ao dinheiro. E antes que alguém às vezes tente dizer: não, mas eu posso ter dinheiro e não ter amor ao dinheiro. É verdade, vaca pode voar também, né? Alguém já viu vaca voando? Não? Pode voar, né? Irmãos, é uma coisa que até os ímpios, você pegar qualquer livro de economia, de coaching, né, que está na moda, como ficar rico, a primeira regra é: o dinheiro só gosta de quem gosta dele. É a primeira regra. A pessoa diz: não, mas eu tenho dinheiro, mas eu não amo o dinheiro. Pois é, vaca voa. Eu também acredito. Você está dizendo, né? Vaca voa. Então, porque o amor ao dinheiro. E perceba, amor ao dinheiro pode ser uma pessoa que até desempregada está. Pode ser uma pessoa que está embaixo da rua. Embaixo, perdão, de uma marquise. Não é algo exclusivo para quem já tem dinheiro. Então, quando a gente olha, por exemplo, para essas igrejas que se multiplicam com essa maldição da teologia da prosperidade, grande parte das pessoas que estão lá são pobres. São pessoas de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. Mas por que essas pessoas estão nessas igrejas? Porque elas desejam ficar ricas. Elas não são ricas, não foram. A maioria vive uma vida bem humilde, mas ela olha para a vida dos ricos e ela deseja aquilo, almeja, sonha. Então ela vai para o lugar onde um falso mestre vai dizer: se você fizer esse sacrifício, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você vai se tornar rico. E elas fazem. E depois, quando não dá certo, o que o falso mestre diz? Foi porque você não teve fé. Sempre tem essa saída, né? E as pessoas às vezes continuam anos e morrem pobre, desejando ficar rico. Então, quando fala do amor ao dinheiro, não é algo exclusivo para quem tem dinheiro. Quem não tem também, muitas vezes, deseja de todo o coração ter. Na verdade, deveria desejar de todo o coração Cristo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz. E uma raiz, ela fica em cima ou embaixo da terra. Você vê a raiz? Não. Então, às vezes, a gente está tomando uma série de atitudes, mas a gente não percebe que essas atitudes estão sendo tomadas pelo amor ao dinheiro. Porque está lá embaixo. Às vezes a gente só vai ver o resultado. E alguns, olha que coisa, já estava acontecendo na época do apóstolo Paulo. E alguns nessa cobiça. Que cobiça? A cobiça sempre fala, irmãos, de um desejo desenfreado, algo incontrolável, como um vício. Se desviaram da fé. Porque não dá para seguir dois senhores. Então, ou você vai seguir a Cristo. Agora, durante determinado momento, você pode aparentemente demonstrar que consegue seguir os dois. Mas mais cedo ou mais tarde vai ficar evidente. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé. A si mesmo se atormentaram. É como uma pessoa que está se automutilando, se autoflagelando, com muitas dores. E eu acho bonito o que vem depois.
Perceba o conselho amoroso de Paulo ao seu filho na fé. Tu, porém, ó homem de Deus. Eu acho tão bonito isso, porque Timóteo ainda era jovem. E tinha muita gente em Éfeso que tinha dificuldade de ser pastoreado por Timóteo justamente por conta da sua idade. Mas Paulo chama Timóteo de homem de Deus. Foge dessas coisas. Foge dessas coisas. Não é simplesmente, você pode até andar, não se deixe corromper. Não, foge. Vá para bem longe. É como se a gente visse, né, um leão andando pela rua. A gente vai para perto dele, a gente vai ficar andando lado a lado com ele, e vai para bem longe. Não, mas o leão é fofinho. Cuidado com esse fofinho. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, olhe o que é de fato a riqueza que o cristão vai buscar: a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância. Constância é você ser a mesma pessoa. Não é que você não está crescendo em fé. Você vai crescer em fé todos os dias, na graça e no conhecimento de Cristo. Você vai amadurecendo. Mas quando fala de constância, está falando justamente desse problema que sempre existiu na igreja e que infelizmente existe ainda muito mais hoje, que é isso: estou quente, estou frio, estou quente, estou frio, estou quente, estou frio, sou espiritual, sou carnal, sou espiritual, sou carnal. A constância fala disso, de você manter um padrão, você seguir um padrão. A mansidão, versículo 12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Voltando agora para Atos 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, quando a gente percebe doutrinas que estimulam as pessoas a buscar riquezas e algo semelhante, essas doutrinas não vêm de Cristo. Na comunhão. A comunhão, irmãos, é impossível você manter comunhão se você for avarento. Você pode manter comunhão sendo avarento no mundo. Como a gente vai ver, por exemplo, o clube dos milionários. Aí eles têm comunhão, eles são iguais entre eles são milionários. Então, pessoas, a gente vê no mundo, né? Blocos carnavalescos. Então, quem é que vai para determinado bloco que é puxado por determinado cantor? Quem gosta daquele cantor daquela banda. Senão iria para outro. Então, aquelas pessoas, elas têm o mesmo gosto. Então, elas estão fazendo algo junto. Aqui na igreja, se você é uma pessoa avarenta, eu quero acreditar que nem ninguém aqui é outro, dificilmente você vai ter comunhão, porque a igreja verdadeira é formada de pessoas que têm mais e outras que têm menos, justamente para a gente exercitar humildade e generosidade. Humildade naquele que recebe, generosidade com aquele que dá. Então aqui eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. O partir do pão, irmãos, aqui uma referência à ceia do Senhor, que fala de uma confirmação da nossa profissão de fé inicial, que foi o batismo. Então a gente foi batizado, externalizando arrependimento e fé em Cristo, e a gente confirma a continuidade desse nosso arrependimento e fé cada vez que a gente ceia. Versículo: e nas orações. Então eles perseveravam nas orações, e essas orações eram unânimes. E essas orações, elas sempre giravam em torno da expansão do reino de Deus, da propagação do Evangelho que salva. Ontem, até num dos grupos do WhatsApp da gente, uma pessoa colocou algo pedindo dinheiro para alguém que estava em um país lá da África, e essa pessoa não está lá pregando o Evangelho. Essa pessoa foi lá fazer algum doutorado, mestrado, né, em algum tipo de ciências humanas.
E assim, eu coloquei no grupo, né? Alguém pode até achar insensível, né? Porque, olha, o propósito da gente não é isso. Muito provavelmente essa pessoa que está lá nem é salva, nem crê em Cristo. Então, a gente está orando pela salvação, pelo restabelecimento da saúde, se for a vontade de Deus, mas o propósito da gente é outro. É pregar o Evangelho porque a gente sabe que só Ele salva. Problemas físicos, problemas emocionais, problemas materiais, todos estamos suscetíveis a ter. Mas a grande questão é, e depois? Então, a gente tem que ter isso de maneira muito clara. O Evangelho tem que ser prioridade nas nossas vidas, a propagação dele deve ser prioridade nas nossas vidas, para que a gente não esteja vivendo vidas em vão, dando voltas sem sair do lugar. Então, a oração, ela nos mantém sempre na direção certa. E eu gosto muito de uma definição que não é minha, de um puritano que viveu muito antes de mim. Oração não é quando eu tento convencer a Deus a fazer o que eu quero. Oração é o momento que Deus me convence a fazer o que Ele quer que eu faça. Então aqui no versículo 43, em cada alma havia temor. E é justamente um temor santo, e a gente tem que tomar cuidado, porque é isso. Se a gente for ler o Novo Testamento, tanto o Antigo Testamento, mas mais especificamente o Novo Testamento, e se a gente não tomar cuidado, fica parecendo que existem textos que estão em oposição. Eu vou dar um exemplo para vocês. Paulo fala que a salvação é somente pela fé, mediante a graça. Aí Tiago vai dizer, não, a fé sem obras é morta. Então, ele diz, as obras contribuem conjuntamente. Então aí, durante muito tempo, inclusive até Martinho Lutero, né, uma mente muito maior que a nossa, talvez, ele teve dificuldade de conviver com essas duas realidades, até que ele chegou à conclusão correta, que o apóstolo Paulo está falando de salvação e Tiago está falando da evidência da salvação. É justamente por isso que é tão importante você ter uma visão sistemática. Então, o que Tiago está dizendo como pastor é advertindo os irmãos a evitarem o que acontece em Mateus capítulo 7. Naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso e aquilo, e o Senhor vai dizer, não os conheço. Então, há pessoas que acham que estão salvos ou salvas, sem terem evidências. E que evidências são essas? As boas obras que de antemão o Senhor preparou para que andássemos nelas. Então, devemos ter sempre muito cuidado. Então, o temor, por que eu estou falando isso? Porque lá em 1 João vai dizer, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas o medo que é lançado fora lá é o medo do mundo. É o medo das afrontas que o mundo nos faz, das ameaças que o mundo nos faz. Olha, eu vou queimar você na fogueira, se você não negar Jesus. O verdadeiro amor lança fora esse medo. Então, o medo às vezes de falhar e ser condenado. Porque o diabo faz isso também. O diabo, enquanto que o Espírito Santo, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo sabe simular uma voz parecida com a do Espírito Santo. Então, o diabo ele vai falar do seu e do meu defeito para que a gente se sinta culpado. O Espírito Santo vai falar do meu e do seu defeito para que a gente se sinta arrependido. E aí a gente vai ter que ter cuidado para discernir essas duas vozes. Porque o diabo pode se disfarçar de anjo de luz. Mas se está produzindo culpa em vez de arrependimento, aí você tem que ver, tomar cuidado com que tipo de voz é que você está ouvindo. Porque o Espírito Santo ele nos estimula ao arrependimento, não a um sentimento de culpa. Então aqui quando diz em cada alma havia temor, esse temor não pode deixar de existir, irmãos. Muito pelo contrário, no livro de Atos a gente vê que esse temor era o que motivava os crentes. Olha que coisa interessante.
Aqui no livro de Atos mesmo, a morte de Ananias e Safira. Capítulo 5, versículo 11. Logo depois da morte deles dois, né? Mentirem o Espírito Santo. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, esse temor é um temor santo, de entender que com Deus não se brinca. Então, esse temor nunca pode ser perdido. A gente nunca pode tratar o Senhor como um amiguinho da escola. Ele é o Senhor. Por mais que a gente se aproxime dizendo Abba, Pai, mas a gente faz isso com toda a reverência. Então esse temor que fala aqui é o temor reverente. E a igreja tinha essa reverência santa. Como por exemplo, e esse temor, irmãos, ele é um freio na vida dos verdadeiros crentes para que a gente não peque. Uma expressão que tem lá no Antigo Testamento, naquele episódio do bezerro de ouro, existe uma passagem que diz assim: e o povo estava desenfreado. Aquele povo que estava pecando, bebendo, fazendo festa, muito parecido com o carnaval, ao redor do bezerro de ouro. Diz assim: o povo estava sem freios. Então esse temor é o freio que Deus bota no crente. O que foi que impediu José de se relacionar com a mulher de Potifar? Esse temor aqui. Então, esse temor que a gente não pode perder. Dá um exemplo: Sansão perdeu. E olha as consequências na vida dele. Então, esse temor é um temor que nós, como cristãos, como igreja, e qualquer igreja bíblica ao redor do mundo, vai ter sempre esse temor, essa reverência. Você entrou aqui na porta, pastor, mas aqui é só um salão. É só um salão. Mas quando começa a nossa reunião solene, aqui não é só um salão. Aqui é uma antessala do céu. Você sabia disso? Esse simples salão aqui se transforma em uma antessala do céu quando a ministração começa. Qualquer lugar, por mais simples que seja, quando Jesus está naquele lugar, aquele lugar se torna divino. E essa reverência a gente tem que ter. Temor. Em cada alma, 3.000, havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos. Isso pode existir ainda hoje? Com certeza absoluta. Mas desde o livro de Atos, você percebe que os milagres não são algo, em primeiro lugar, que a gente tenha qualquer ingerência. Eu não administro os milagres. Eu posso ser usado como um instrumento, onde Deus vai operar. Por exemplo, quando Paulo estava em Éfeso, diz que por meio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Mas fazia sempre? Não, foi nesse período específico. Ele esteve em Éfeso. Paulo esteve em muitos outros lugares e não aconteceu isso. Então, o João Batista, ele fez algum sinal? Nenhum. Mas a Bíblia diz que é o maior homem nascido de mulher. Qual foi a grande, a grande qualidade de João Batista? Porque ele falava de Cristo. Tudo que ele falou deste, no caso Jesus, era verdade. Então, preciso que a gente entenda, quando o Senhor Jesus quiser fazer milagres no nosso meio, Ele vai fazer. A gente vai orar, a gente vai apresentar as nossas necessidades ao Senhor, sejam elas possíveis aos olhos humanos ou impossíveis aos olhos humanos, para nós não faz diferença. Então, não, pastor, vamos pedir isso assim, enquanto ainda, né? É muito parecido com a questão de Lázaro, Marta e Maria. Quando elas pediram ajuda a Jesus, Lázaro estava vivo. Então, na mente delas, assim, se Jesus tivesse chegado aqui antes de Lázaro morrer, dava para curar. Mas agora ele morreu. E não é como o filho da viúva de Naim, que estava indo ser enterrado quando Jesus tocou nele e ele ressuscitou. Não, ele já está enterrado, e já cheira mal.
Aí agora não dá, né? Se o Senhor tivesse chegado quando ele estava doente, aí dava. Mas agora morreu e tem 4 dias aí, Jesus. Aí eu sei, né? Na ressurreição no último dia a gente vai se ver, né? Então, para a gente, é preciso que a gente entenda que o nosso Deus não tem no vocabulário de Deus essa palavra que a gente tem, impossível, não tem. A gente tem coisas que para nós é impossível, por exemplo, voar. Pode voar de avião, de asa delta, mas a gente não sai voando para um super-homem. A gente não voa. Mas o Senhor Jesus voou. Como foi que ele subiu aos céus? Então, não tem impossível para o Senhor. E a gente tem esse Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, é alguma coisa? Presente ao Senhor. Tantas histórias no Antigo Testamento que deveriam nos encher de fé. Então aqui ele diz, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por intermédio dos apóstolos. Mais uma vez, irmãos, a igreja do Senhor tem ordem e decência. Não estamos vivendo aqui na época dos juízes, onde cada um faz o que bem quer e entende, porque não há rei. Em Israel, a gente tem um rei. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. O nome dele é Jesus. Então, ele organizou a sua igreja. E nós devemos estar debaixo dessas ordenanças, para que de fato sejamos uma igreja de Cristo e não uma igreja de homens. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44. Todos os que creram. Eu acho bonito isso. Porque não é todos os que ouviram. E nem diz aqui que é todos os que foram batizados. Alguém tem dúvida que Judas Iscariotes foi batizado? Alguém? Não. Só para ele ser apóstolo, ele tinha que ser discípulo. Para ser discípulo, ele tinha que ser batizado. Ele deixou de ser Judas Iscariotes? Deixou de ser quem era e fazer o que fez? Então, às vezes a gente pode externalizar momentaneamente uma fé que a gente nunca teve. Por quê? Porque nós somos seres emocionais, emotivos. Vou dar um exemplo assim, né? Bem simples. Você já viu alguma pessoa dizendo assim: eu vou começar a dieta na sexta-feira? Alguém? Qual é o dia de começar a dieta? Segunda. Qual é a época do ano que a gente muda a vida? Alguém disse assim: eu vou mudar minha vida em dezembro. Não, já está em dezembro. Deixa virar o ano, que aí o ano que vem vai. A gente sempre tem essa ideia de que a gente é o Senhor do tempo. E muita gente não sabe se vai terminar o dia de hoje. Mas a gente internamente acha que a gente é o Senhor do tempo. Então assim, a gente já está em, sei lá, fevereiro, e eu fiz uma série de promessas e de planejamentos para esse ano de 2023, nem comecei a fazer. Acho que eu vou deixar para 2024. Ou acho que eu vou deixar para o segundo semestre desse ano. Então aqui ele diz, versículo 44, todos os que creram estavam juntos. Eu acho interessante, irmãos. Eu não sei se vocês, né, como foi a adolescência de vocês, você como para mim, muito problemática. E eu tinha um grupo de amigos e a gente sempre queria estar junto. E às vezes a gente ficava o dia todo na escola junto, de tarde junto, fazendo trabalho, e de noite, aí quando tinha que ir para cá ou para casa, você não pode dormir aqui? E pensava igual, gostava das mesmas coisas,
assistiam os mesmos filmes. Então queria estar sempre junto. As pessoas do mundo são assim. Aí a gente vem para a igreja e a gente quer estar sempre separado. Será que não tem alguma coisa de errado nisso? Aí a gente abraça essa ideia diabólica de uma igreja virtual, onde a gente nem vê o próximo. A gente apenas assiste uma pregação como se a gente tivesse o que a gente chama, né, de um ensino à distância. O famoso EAD, que se tornou muito mais famoso ainda depois da pandemia. Então as pessoas acreditam, porque elas acham que a igreja é simplesmente um lugar onde a gente obtém algum tipo de conhecimento teológico. Não, a igreja é muito mais que isso. A igreja é o local onde Jesus está de maneira especial, age de maneira especial. Então, quem está aqui sabe o que é estar aqui. A diferença de não estar aqui. E a palavra que está por detrás disso aqui, que a gente está lendo em Atos 2, é a palavra que a gente conhece muito do ponto de vista etimológico, mas pouquíssimo do ponto de vista prático, ainda mais prático biblicamente falando, que é a palavra amor. As pessoas querem estar juntas quando elas se amam, elas querem estar juntas. Então, se não há um verdadeiro amor, não há esse desejo de estar juntos. E estar juntos era sempre para edificação. E aí, vamos lá, o que a gente vai fazer para a glória de Deus, vamos planejar, vamos estar precisando evangelizar mais, né? Vamos lá. E aí, como é que vai ser? Vamos começar? E aí, qual é a sua sugestão? Você orou e aí Deus falou como? Como foi? É sempre esse momento de dividir, sabe, onde o irmão percebe que o outro precisa de ajuda e ele está lá para ajudar. Bonito isso. Todos os que creram, mais uma vez, quem é que estava junto? Os que creram. Então, uma das evidências da incredulidade evangélica é a falta de união, é a falta de vontade de estar junto com os demais. Todos os que creram estavam juntos. E aí o segundo ponto, que é o mais difícil de todos. Ainda bem que a gente já falou em 1 Timóteo 6. E tinham tudo em comum. É bonito isso, né? Bonito. Tinham tudo em comum. Essa ideia de ter tudo em comum para a gente, irmãos, talvez aqui, nesse momento, esse ano 2023, mas a gente não tem a ideia do que está sendo dito aqui pelo nosso amado irmão Lucas. Ter tudo em comum é isso. Esse celular não é do pastor Lisandro. Esse celular é de Cristo. Pastor, o senhor me empresta para eu usar aqui, para fazer isso? Como? Ter tudo em comum, tudo em comum. Eu acho interessante. Eu já vi várias vezes. Depois, de um tempo para cá, não tenho visto não, mas há um tempo atrás eu via, eu não sei se é porque eu reparava mais, hoje tantos problemas eu estou reparando menos nas coisas. Tinha alguns carros de evangélicos que atrás tinha escrito assim, a serviço de Deus. Vai pedir uma carona? Ainda mais, eu estou indo para a igreja, você me leva lá? Então, a serviço de Deus. Aí você pergunta, que Deus? Então, tinham tudo em comum, mas a gente vive uma realidade onde a pessoa diz assim, não, eu não vou comentar isso com o irmão, porque senão o irmão vai ficar de olho grande. Não entendi. Não pode comentar as coisas uns com os outros, então a gente está em que ambiente? Tinham tudo em comum. E aí a gente chega nesse ponto assim que é praticamente
né? Surreal para a gente ler o que a gente lê aqui, né? Surreal. Vendiam as suas propriedades e bens. Eles vendiam. Hoje não, hoje as pessoas vêm para a igreja para adquirir. Deus me honrou. Cheguei aqui sem nada, uma frente, outra atrás, agora eu tenho isso, aquilo. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Isso é ter tudo em comum. À medida que alguém tinha necessidade. Não é dar por dar, não é um dar para aliviar consciência. Mais uma vez, é algo que tem ordem e decência espiritual. Há uma ordenança. Há Deus operando no coração do irmão generoso e operando no coração daquele que é humilde, para que entenda que é a generosidade. Porque é muito fácil, irmãos, o diabo encher o coração de todos nós aqui de insatisfação, de falta de contentamento. Você vê que um homem de Deus chamado Asaf passou por isso. Você olha para a vida de uma pessoa e você diz, por que Deus deu mais para essa pessoa e menos para mim? Por que essa pessoa vive desse jeito e eu vivo desse? Então é sempre a ideia, a gente sempre fica pensando dessa forma. Não deveria. Eu acho bonito quando Jesus está conversando com o apóstolo Pedro, depois de Jesus ressuscitado, lá em João 21. Ele está conversando com Pedro, né? Ó Pedro, você me ama? Amo, paceta os meus cordeirinhos. E aí, Pedro, me ama mesmo? Me ama 3 vezes. E aí, o apóstolo Pedro está lá, e diz, é para eu fazer isso, né? Olha, Pedro, eu tenho outra coisa. Quando você era mais moço, você se vestia como você queria, você ia onde você queria. Quando você for mais velho, outros te vestirão e te levarão para um lugar onde você não gostaria de estar. E o apóstolo João disse que o Senhor falava isso em referência à morte que Pedro havia de glorificá-lo. Mas o apóstolo Pedro deu uma olhada para o apóstolo João e disse, e ele? O negócio está difícil para mim, eu sei. Tem que ser difícil mesmo, o caminho é difícil, né? Mas e ele? Aí Jesus disse, quanto a este, não é da sua conta. Vai você fazer o que eu te mandei. Então a gente é mais ou menos assim, né? Se a gente não tomar cuidado. A gente sempre pensa que a vida do irmão é mais fácil do que a nossa. E que a pessoa está sendo ingrata, que você que está vivendo assim desse jeito é muito agradecido. Então aqui ele diz, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então essa predisposição de renunciar é aquilo que Jesus já havia dito acerca de todo que desejasse ser seu discípulo. Renuncie a tudo, tome a sua cruz e me siga. Então vendiam as suas propriedades e bens. Versículo 46, já estou concluindo, irmãos. Diariamente perseveravam unânimes no templo. A gente ainda está precisando voltar a ter culto todos os dias, né? Amém. E agora só tem segunda, terça, sexta e domingo, né? Então, quarta, quinta tem um das crianças, mas das crianças só das crianças. A gente podia fazer um antes e depois das crianças, ou vice-versa, né? Glória a Deus. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de repente 2 vezes por dia, né? Amém. Vamos lá, Jesus. Então, porque aqui, ó, perseveravam diariamente. Unânimes. Eu acho legal demais essa palavra unânimes. É que assim, ia todo mundo para todo culto. É muito legal isso. Perseveravam unânimes no templo. Naquela época, irmãos, eles iam para o templo porque o templo é o lugar mais espaçoso que tinha. Vocês sabem que
O templo foi construído na época do profeta Ageu, quando eles voltaram do cativeiro babilônico, mas Herodes fez uma grande reforma no templo. E você, eu não sei se sua Bíblia, temos que pegar alguma dessas Bíblias que tem a arquitetura, né, como era Jerusalém na época de Jesus, você vai perceber que o templo era quase 40% da cidade, tão grande que era. Então, tinha uma parte, né, aberta assim, que inclusive foi onde Jesus expulsou os que vendiam comercializavam, grande. Eles tinham esse hábito de se encontrarem, né, naquele local, enquanto ainda não havia surgido a ideia de separação total da igreja. A gente está aqui no momento de transição, mas eles estavam reunidos, perseveravam diariamente, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Aqui fala dessa unidade em relação à ceia do Senhor. Então, é a questão de se operacionalizar a ceia do Senhor. Ficaria difícil fazer isso num lugar aberto assim. Então, aqui já são as primeiras igrejas surgindo, de casa em casa. Vou falar casa aqui, eu falo no sentido de casa, visitar a casa do irmão. Mas é quando muitas vezes uma casa, e as casas eram, né, tinham uma estrutura diferente do que a gente entende hoje como casa. Então elas tinham um lugar grande, né? Jesus pregou muitas vezes dentro de casas. Quando ele, por exemplo, está pregando lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, sua mãe e seus irmãos chegam. Ele está dentro de uma casa e está tão cheia aquela congregação aqui hoje, esse lugar que a gente está reunido, né? Onde a gente tem um espaço que a gente pode separar um pão, o cálice, distribuir para os irmãos e ter o nosso momento da ceia. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições. Eles não só tinham o momento da ceia, como eles tinham o momento de uma refeição comum. Então a gente pode marcar, né, logo uma refeição em comum, onde cada um vai mostrar o seu talento. Eu sou muito bom em fazer ovo. Olha. Trazer um pote de ovos cozidos. Né? Glória a Deus. Então, cada um trazia o pouco que tinha e eles dividiam. E era o momento deles se alegrarem. Como eu disse a vocês, eu não sei se vocês tiveram uma adolescência igual a minha, né? Mas assim, na minha adolescência, o grupo que se formou, todo mundo queria estar junto o tempo todo. E quando você passa muito tempo junto, uma das coisas que você faz junto é o quê? Comer, porque ninguém passa muito tempo sem comer. E eles faziam isso juntos. E era um momento especial, onde aquele que tinha mais tinha a oportunidade de ajudar que tinha menos. Por exemplo, um irmão que nunca comeu, né, sei lá, alguma coisa assim mais. A irmã Fernanda me deu uma fruta esses dias aí. Qual era aquela fruta? Ela trouxe do interior dela. Você nunca teve a oportunidade de tomar suco de maracujá com hortelã? É detox. Isso que é bom para a saúde. Aí alguém faz uma jarra. Ela faz jarra de maracujá, mas tem que ser ter mais maracujá do mato, né? Que tomou, dormiu. Esse daí eu estou precisando. Então, maracujá com hortelã. Você toma maracujá com hortelã. Já tem outra pessoa que sabe preparar, aprendeu lá em Tucuruí, ao preparar um açaí que tem, como é que se diz, as precauções. Não pode ser preparado de qualquer jeito, porque senão é nocivo. Oi, pastor, faça assim. Então, essa era a oportunidade de se fazer isso. E vocês viram como a igreja foi formada em Atos 2. Tinham crentes de várias regiões. Então, por exemplo, vamos imaginar, um irmão sabe fazer comida japonesa, aleluia, Deus, glórias. Outro irmão já faz uma comida assim, sei lá, árabe, quibe, né? Então, eles tinham esse momento de união. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu não quero que ninguém se ofenda, ok? Mas assim, há uma diferença muito grande entre você fazer e você comprar.
sabe, comprar, a pessoa tem amor, chega lá, cuidado, escolhe bem, mas é diferente. É diferente, assim, quem sabe fazer bolo, eu não sei, já tentei, irmão. Todos os bolos que eu fiz na história da minha vida. A última vez que eu tentei fazer um bolo, deve ter uns 20 anos, eu não só quase queimei a casa, como solei. Percebi que aquilo não era para mim, né? Então, quando você faz um bolo, é diferente. Por exemplo, no meu caso, quando eu faço o meu ovo, é gostoso. Para mim é. Alguém pode dizer, ah, esse ovo é ruim. É, mas eu acho gostoso. Eu acho. Né? Eu, por exemplo, se eu fazer uma farofa de ovo, todo mundo que morou sozinho é expert em farofa de ovo. No meu caso, eu morei sozinho algumas épocas da minha vida. Não era maravilhoso. Então, você faz aquilo, é diferente. Uma simples farofa de ovo. Você escolhe a panela. Você sabe a quantidade de óleo que você vai colocar. Como manteiga, né? Manteiga não é gostoso. Ó, daí isso eu sei. O ovo. E você não mexe a farofa, você não joga a farinha, nem quando o ovo está todo molengo, nem quando ele fica duro. Tem um ponto certo entre molengo e duro que você joga a farinha para poder ter aquela consistência da farofa de ovo gostosa. Pastor, você sabe uma farofa de ovo gostosa, né? Vamos querer, viu? Eu devo fazer. Não, faz um tempinho já que eu fiz. Então, é diferente. A gente tem uma irmã aqui que foi chamada a fazer um café lá para a igreja, né? Na Boca do Rio, que ela queimou a perna toda. Deu quase queimadura de 2º grau, não foi? Foi. Então, mas é diferente quando você faz e traz. Você vai no supermercado e você escolhe os ingredientes. E você está pensando, eu vou fazer isso para a glória de Deus. Para aqueles que são o corpo de Cristo junto comigo. Amém. Glória a Deus. Eu vou demonstrar o meu amor por ti, Senhor. Em relação ao amor que eu tenho pelo próximo. Quando o Senhor visitava Abraão, Abraão queria o quê? Que Deus comesse com ele. Para que eu vou preparar uma comida. Porque era uma maneira de quê? De comunhão. De que aqueles dois que comem juntos estão juntos, principalmente naquele momento. Então, coloca a mão no prato. Hoje a gente tem essas regras de asepsia, cada um tem o seu prato, né? Mas naquela época antiga não era um prato comum e as pessoas botavam a mão literalmente, comiam no mesmo prato. E aqui eles perseveravam juntos, eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, porque a ideia aqui é, se for uma comida que eu gosto muito, né? E uma comida que eu não gosto tanto, eu vou ter a mesma alegria, porque é Deus que está enviando. Por isso que é alegria antes da singeleza de coração. Ah, tem uma comida aqui que eu não gosto. Tem cebola. Tem verdura. Então, essa ideia de unidade que é evidenciada por meio das ações. Não é uma unidade teórica. Irmão, você mora aqui, viu? Irmão, sabe quem me dizia isso? Meus amigos ímpios, na época de impiedade. O que deu para você, deu para mim. Uma vez, um grupo de pessoas se uniu para bater em mim, não ficou um. Deu quase 10 comigo, não ficou um quando souberam que queriam me linchar. Eu digo, gente, mas o que deu para você não deu para mim também. Vamos rever esse conceito. Então a gente tem que ter cuidado, porque na igreja não pode ser assim, não. Na igreja a gente tem que estar, né? Isso é uma igreja bíblica. A teoria, ela é maravilhosa quando ela entra na nossa vida para nos fazer melhores cristãos. Cristãos mais parecidos com Cristo. Aí a teoria é maravilhosa. Mas quando a teoria vem para a gente ficar só na área do debate teológico, só na área de, eu sei mais do que você, eu penso assim, você pensa assado, sim, mas e aí? E a prática? E o andar como Jesus andou, fica como? É isso.
E aqui, olhem qual é a conclusão de uma igreja bíblica. A igreja bíblica é que a gente viu as evidências, e já estou concluindo 5 minutinhos. Louvando a Deus. Hoje o aleluia não veio, deve estar trabalhando, né? Tá assistindo. Está assistindo, tá vendo? Então, louvando a Deus, irmãos. Que maravilha! Louvando a Deus numa época onde as pessoas se reúnem atrás de músicas horrendas que estimulam as pessoas ao pecado. A gente tem louvores que nos aproximam do Senhor. Tem louvores que são a Bíblia cantada. É tão lindo ouvir esses louvores, né? Principalmente quando você está em mim. Bota aqui o louvor. Louvando a Deus. E o louvor não é só, irmãos, o fato da gente se alegrar por meio dos cânticos espirituais, mas o louvor a Deus aqui nesse sentido é uma atitude de demonstrar, uma atitude que demonstra, perdão, de que a minha vida é difícil, mas eu sou grato a Deus por ela. O caminho difícil é um presente de Deus para mim. Não é uma maldição e nem um castigo de um Deus que não me ama. Muito pelo contrário. É um Deus que me ama, me preparando para viver no céu. Louvando a Deus. E quando a gente vive uma vida assim, por mais que a gente talvez não compreenda, mas contando com a simpatia do povo. A ideia de simpatia, irmãos, não é que o povo se torna crente e apoia a gente no que a gente está fazendo. Não é isso que o Lucas está dizendo aqui. Mas a ideia é que quando a gente se torna mais parecido com Cristo, até naquilo que as pessoas falam mal, elas ficam envergonhadas por conta do nosso proceder correto. Então, você deve entender que, independente da gente estar num coletivo onde tem pessoas que podem fazer coisas que não são corretas, mas a gente tem que olhar, em primeiro lugar, para o nosso testemunho. Toma conta de ti mesmo e da doutrina, para que seja salvo tanto a você quanto os que te ouvem. Então, a falha do outro não é uma desculpa para eu falhar também. É por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Quando a gente vive uma vida desse jeito, até aqueles que não são cristãos, eles dizem: eu conheço um cristão de verdade. Vocês todos sabem da história que eu já falei milhares de vezes, mas eu gosto de falar dela. Me edifica muito, espero que edifique em vocês também. Não fiquem com raiva de mim por eu repetir tantas vezes as mesmas coisas. Mas eu fico sempre impactado com esse fato verídico, né? De George Whitefield pregando na Inglaterra e um representante do ateísmo correndo para pegar um bom lugar para ver George Whitefield pregar. E nessa correria ele encontra um ateu como ele. Você vai para onde? Você vai ver George Whitefield pregar. Aí o que é ateu disse: mas você não acredita em Deus, mas ele acredita, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Glória a Deus. Então, até quem não acredita em Deus sabe que você acredita. Ele sabe, ele não acredita em Deus, mas sabe que você acredita. Então alguém pode dizer: não tem, nesse mundo que a gente vive, nenhum pastor presta, todo pastor não vale nada. Irmão, tem um que vale, tem um que presta, que está lá pregando. Não tem nenhum cristão que está querendo seguir a verdade. Eu conheço alguns. Glória. É um ímpio às vezes falando isso, porque ele vê o seu proceder, ele vê a sua renúncia, ele vê o seu tipo de vida, ele vê as afrontas que você passa e a reação que você tem diante delas. E ele fala: mas isso não é normal, a maneira que essa pessoa vive. E às vezes ele pode até se aproximar: por que você deixa acontecer essas coisas? Eu sou cristão.
Sabe, é impactante quando você vive de forma cristã. Eu conheci uma pessoa que estava passando por sérios problemas matrimoniais. Um cristão de verdade, pelo menos eu acredito que ele é. Sérios problemas matrimoniais, e uma pessoa próxima, né, a esposa desse cristão, ligou para esse cristão e disse: vem cá, por que você não largou sua esposa ainda cristã? Aí ele disse: porque eu sou cristão. Mas você tem todos os motivos para largar do ponto de vista do mundo. Mas eu não vivo do ponto de vista do mundo. Você pode não ser cristão, mas eu sou. Você pode não acreditar nas coisas que você diz professar, mas eu acredito. E eu vejo que esse tipo de comportamento, ele impacta. Ele já impactava naquela época e continua impactando nos dias de hoje. Porque a nossa luta continua sendo contra as forças espirituais do mal e não contra X e Y. Então é importante que a gente saiba que quando a gente tem um comportamento que seja doloroso ou que nos custe algo do ponto de vista material, a gente não está fazendo isso só por nós. Aquele comportamento que Estevão teve no seu martírio, quantas pessoas não foram impactadas? Cristãos foram edificados com aquilo. Não cristãos foram impactados com aquele comportamento de um jovem que ora pelos que assassinam a ele. Então é preciso que a gente tenha esse tipo de comportamento que nos faz carregar o nome que a gente carrega, cristãos, que significa parecidos com Cristo. Então aqui eles contavam com a simpatia do povo nesse sentido, porque o cristão é aquele que faz o bem, mesmo quando as pessoas não compreendem o bem que fazemos, mas fazemos o bem. O cristão é aquele que não se cansa de fazer o bem, porque sabe que ao seu tempo, ao tempo de Deus, nós colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, a última frase desse capítulo, desse versículo é: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor. Percebeu? A gente vai evangelizar, a gente quer evangelizar nesse ano, a gente tem orado para evangelizar mais. Mas eu sempre disse isso, né? E digo isso com todo o respaldo bíblico, que a principal estratégia, eu não gosto dessa palavra estratégia, mas a principal forma da gente evangelizar é por meio do testemunho da gente. Glória a Deus. Não que a gente não vai evangelizar, não vai ter ações de evangelismo numa praça, na rua, distribuindo panfletos. Tudo isso pode ser maravilhoso, perceba, pode, dependendo da motivação. Pode ser muito bom, mas a questão é, e o seu testemunho? Porque aquela pessoa que você evangeliza, assim, vamos pensar de maneira bem esperançosa, né? Então você evangeliza essa pessoa vem. Agora essa pessoa vai te ver. E será que ela vai ver Cristo em você ou outra coisa? Porque se ela vê Cristo em você, aleluia. Mas se ela vê outra coisa, essa outra coisa vai ser o Cristo dela. Porque o referencial vai ser você. Por mais que você diga para essa pessoa, não olhe para mim, olhe para Cristo. Mas é como uma criança recém-nascida, uma criança que está aprendendo a andar. Quem é o referencial? Os pais. Quando uma criança está aprendendo a falar, por que aqui no Brasil a criança não fala my name is, meu nome é fulano? Por quê? Porque ele está aprendendo aqui português. As pessoas que moram na casa dele, as pessoas que têm algum tipo de acesso a ele, falam português o tempo todo. Então, a primeira palavra que ele vai dizer, provavelmente vai ser da língua portuguesa. Ah, mas eu não quero que essa pessoa olhe para mim. Mas ela vai olhar. Deus colocou você na vida, como mais uma vez, voltando para o início. Ordem e decência.
Então a ordem é essa. Por mais que tenha o pastor para pastorear, mas você que evangelizou é um referencial. Quem era o referencial de cristianismo de Timóteo muito antes dele conhecer Paulo? Quem é? A mãe e a avó. Imagine, não foi nem o pai. A gente não sabe se o pai dele tinha morrido, não se sabe do pai de Timóteo, não se tem na Bíblia. Mas o referencial na vida desse jovem era a mãe e a avó. E diz: você sabe as sagradas letras desde pequeno, Timóteo, porque sua avó e a sua mãe te ensinaram. Olha o referencial. Então é preciso que a gente tenha isso. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Por quê? Porque os cristãos viviam. Eles iam na padaria, eles iam no açougue, eles iam na feira, eles saíam de um determinado lugar para ir numa reunião em outro lugar, e as pessoas iam vendo eles, e o comportamento deles, e a maneira como eles se tratavam, e a maneira como eles tratavam os outros, e aquilo era um chamariz. Como em Pentecostes, qual foi o chamariz? Aqueles quase 120 louvando a Deus em idiomas diferentes, e o povo sem compreender. Então Pedro explica: o que está acontecendo aqui é algo que tinha sido anunciado lá, desde a época do profeta Joel. Jesus falou sobre isso. Então nós somos essa luz. É preciso que a gente seja luz. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Então, assim, por mais que a gente evangelize, por mais que tenha, assim, um dia que a gente vai visitar um bairro X, uma comunidade X, ou até aqui mesmo, né? Numa rua tal, não, por mais que tenha isso, mas o evangelismo de fato é o evangelismo diário da nossa vida. É uma pessoa que você está, que você divide a cadeira do ônibus ou do metrô, e você fala da fé que você tem, e você não sabe quando a pessoa vai ser atraída para Cristo ou não. Eu não sei se vocês já tiveram essas experiências, eu já tive algumas. Você está aqui evangelizando essa pessoa, e quem fica firme no Senhor é essa que você nem estava vendo, mas ela estava ouvindo você evangelizar essa pessoa. Deus me chamou para evangelizar essa pessoa. E tem um aqui que você nem está vendo. E Deus já está. E tudo que você está falando para essa pessoa não está entrando no coração dela, está entrando no coração dessa. Aí você diz assim: vem cá, onde é a reunião dele? Eu quero ir. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha, a gente tem vivido, eu já vou até fechar a Bíblia, a gente tem vivido numa geração, não só na igreja, né? A igreja também é influenciada por isso, mas assim, onde a gente se sente extremamente responsável por coisas que a gente não tem controle. Não é que a gente tenha controle em alguma coisa, não entendo errado, né? Mas assim, a gente se sente responsável por determinadas coisas, se cansa tentando carregar esse fardo pesado de algo que a gente se colocou, e a gente deixa de fazer o que a gente deveria estar fazendo. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar um casal que tem um filho, uma filha. Hoje em dia as pessoas estão tendo poucos filhos, mas assim, um casal que tem um filho, uma filha, ou um casal de filhos, e de repente o marido e a mulher entendem que eles precisam trabalhar igual a loucos para poder dar um tipo de vida para os filhos que eles não tiveram. Então, de repente, esse casal veio de uma história de vida onde se tinha muito pouco, eles acabaram estudando, tiveram uma condição, e aí agora eles querem dar uma estrutura para os seus filhos, assim, a pagar uma escola cara, a fornecer determinadas coisas
para que aquela criança cresça e se torne alguém assim, né, que tenha um futuro grandioso. Então a pessoa se coloca naquele fardo. Quando a Bíblia diz que o papel do pai e da mãe é outro, é em primeiro lugar ser exemplo. Que tipo de exemplo é esse que você está dando? Você está presente no crescimento deles. Você ser a pessoa que vai ouvir o que eles estão com dúvida e vai responder. Então, a Bíblia diz que a gente tem que ensinar os pequeninos o caminho que a gente tem que andar. Então, esse exemplo é só para a gente, assim, pegar um pouco essa analogia de que às vezes a gente coloca um fardo nas nossas costas, que é Deus que vai fazer. Aqui o caso, por exemplo, não é minha responsabilidade nem sua trazer as pessoas para a igreja e nem mantê-las aqui. Isso é Deus. A nossa responsabilidade é dar um bom testemunho, evangelizar, tratar as pessoas com amor e cordialidade. Essa é a nossa responsabilidade, ser luz. Mas a gente vive... se você for numa livraria evangélica, você vai ver lá receitas para encher uma igreja. Receitas, você faz isso, você faz o evento X, o evento Y. Mais eu não sei se vocês viram essa semana, acho que foi ontem que eu vi uma reportagem, dizendo de um líder religioso, não sei se essa pessoa era associada ao movimento evangélico, eu creio que não, mas um líder religioso em São Paulo, que ele tinha um programa de rádio, ele atraía as pessoas por meio desse programa de rádio. Depois que essas pessoas iam para a igreja, elas eram doutrinadas e elas se tornavam escravas, sem nem perceber. Todo o dinheiro era dado para ele, elas começavam a morar, em um determinado local e elas não tinham acesso ao mundo exterior. E esse homem fez isso durante meses, anos. Então, é muito perigoso, irmãos. Então, quando a gente não evangeliza, a gente não somente está entristecendo a Deus, como a gente está alegrando o diabo. Os irmãos aqui que conhecem um esporte chamado futebol. Você já imaginou, vamos imaginar que você tem, o futebol são 11 jogadores, é isso mesmo? E desses 11 jogadores, um se diferencia no seu uniforme, ele tem uma luva na mão e tem um uniforme diferente, é o goleiro, não é isso mesmo? Se estiver errado, vocês vão me corrigir. Vamos imaginar que você tenha um time muito legal. Pense nos melhores jogadores de cada posição. Esse é o seu time, mas ele está sem goleiro. E aí a gente pega um time mediano do outro lado. Você acha que esse time bom, sem goleiro, vai ganhar? Claro que não. Qualquer chute que der vai entrar, não tem goleiro. E nenhum jogador pode pegar de mão, senão o goleiro. E aí? É muitas vezes o que a gente está fazendo. A gente está facilitando demais o trabalho do diabo. Quando a gente deixa de ser luz, quando a gente deixa de ser sal, quando a gente deixa de se preocupar com isso, se examinando, eu sou luz, eu sou sal, eu estou onde deveria estar, fazendo o que deveria estar, com quem deveria estar. Então, é importante que a gente se questione, e esse questionamento pessoal deve ser algo contínuo na nossa vida, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, diz para que não cai. A pessoa pode ficar 10 anos andando de uma maneira correta e um dia de descuido. Vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo mais claro da Bíblia em relação a isso, que é Davi. Davi ficou anos vivendo uma vida correta. Um dia
que ele ficou descansando no palácio. Olha o desastre que aconteceu na vida dele e da família. Então é importante a gente entender essa responsabilidade que a gente tem. A gente deseja muito ser uma igreja bíblica, a gente acredita que a gente já é uma igreja bíblica e está sendo aperfeiçoado, pelo menos é assim que eu acredito. Glória a Deus. Estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo, mas é preciso que a gente entenda também que há uma responsabilidade sobre as nossas vidas. E diante de tudo que temos aprendido, é preciso que a gente se entregue a esse ensino no desejo de viver o que a gente aprende. É como o estudante que aprende a ler. Não sei se vocês foram assim, né? Quando eu era pequeno, são flashes, né? Porque eu já sou bem velho, mas flashes que eu tenho da minha infância, quando eu aprendi a ler, toda coisa que eu vi na rua eu queria ler. Eu para aquela placa de vida eterna. Quando eu aprendi a ler, é sempre assim, porque é pouquinho, né? Então, tudo você quer ler. Pega um jornal. Você aprendeu a ler. Então a gente tem que ter essa mesma entrega. Se a gente aprendeu o reino de Deus, se a gente está aprendendo as coisas do reino de Deus, por que não vivemos? Por que não usufruir dessas dádivas maravilhosas que o Senhor já tem nos dado? A paz que excede o entendimento. Tão bonito, porque essa ideia de paz que excede o entendimento é como uma águia voando acima das nuvens. Por isso que diz lá em Isaías, né? Darei asas como águia. Porque a águia é um animal que consegue voar muito alto, acima das nuvens, acima das tempestades. E aí pode ir o mundo todo, tá? Turbulência, mas você tem Cristo. Você está em paz. Um exemplo final para a gente concluir. O apóstolo Paulo naquele navio que ele foi para Roma e que naufragou na ilha de Malta. Todo mundo desesperado. Aí chega o apóstolo Paulo em determinado dia e ele dá um conselho até fácil de se cumprir. Como? Pois só dá um tempão sem comer. Como ele vê que o Senhor me falou essa noite que não vai morrer ninguém. Todos nós seremos salvos. Salvos do ponto de vista da vida, né? Não está falando de salvação eterna, né? Não vai morrer ninguém. E aí, pouco tempo depois, né, eles encalham naquela ilha de Malta lá. Então estava até o capitão do navio estava sem esperança já. Todo mundo já tinha jogado tudo fora, né, para o navio ficar mais leve. E a tempestade era tanta que eles não sabiam mais a diferença entre o dia e a noite. Há dias eles não sabiam a diferença entre dia e noite. Se você pegar o texto lá, você vai ver isso. Aí de repente aquele Paulo, porém, tranquilo, vai morrer ninguém. Coisa assim, você é doido, rapaz. Você não está vendo o que a gente está passando aqui? Vem você com essa tranquilidade, chega a me dar uma agonia. Eu não sei se você é assim. Tem gente que às vezes tem agonia quando alguém passa paz. A pessoa chega, às vezes eu já passei por situações onde eu pensei assim, a pessoa vai me dizer que a lua vai se chocar com a terra, só pode ser isso. E a pessoa chega, pastor, o senhor não sabe. Digo, pronto, a lua vai se chocar com a terra e o fim do mundo. O que foi? Pô, é isso? Vamos orar, Deus está no controle. Que nada, por isso que eu não falo. Fala, Maria. Então, essa paz, irmãos, que a gente pode e deve experimentar. Ela é fácil, no sentido de que se a gente orar com um coração sincero, a gente recebe isso de Deus, mas ela também é fácil de se perder. Se a gente olhar na direção errada, a gente perde e submete como Pedro. Então, é isso que está disponível para a gente.
A gente não pode perder essas dádivas tão preciosas que nos estão acessíveis. A gente viu lá em 1 Timóteo, Paulo está escrevendo para Timóteo, assim, Timóteo, meu filho, toma posse da vida eterna. O que Paulo está dizendo? Timóteo, será que Timóteo não sabia que era salvo? Ele sabia que era salvo, mas ainda assim as coisas, as situações estavam causando nele o quê? Medo. E não é aquele temor santo que eu falei. Tanto que Paulo tem que dizer para Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de coragem, de amor, de domínio próprio. Então, no sentido de que, vamos lá, a gente toma posse da vida eterna. Entenda, nós temos o Todo-Poderoso ao nosso lado. Será que existe alguma coisa grande demais para o nosso Deus? Não. Então esse é o Deus que nos salvou, nos salva, e daqui a pouco a gente vai estar na glória. Glória a Deus. Que é um lugar muito legal, irmãos. Não sei se vocês anseiam por conhecer. Glória a Deus. Se aqui a gente chega em cidades tão bonitas, né? Localidades que a gente vai assim, sabe, meu Deus, que cidade bonita, que tem uma ornamentação, uma urbanização planejada, né? E imagina o céu. Aleluia. Então a gente vai para lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui a gente tem momentos de alegria. Imagina o céu. Então é lá que a gente vai. Por isso aqui no mundo a gente vai ter um pouquinho de aflição. Sabe? E essa aflição é necessária. Porque foi um puritano que disse no passado. As dores, né, que a gente sente aqui, elas vão fazer com que a gente se alegre mais no céu. Glória a Deus. Em cada sofrimento que a gente está passando aqui, quando a gente atravessar o céu, é outra sensação. Uma sensação, né, maravilhosa, daquele que completou a carreira. Glória a Deus. Então que o Senhor nos ajude nessa carreira. Ajuda, Senhor. Como diria, come e bebe, porque a jornada é longa. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão aprazível. Na tua bendita companhia, Senhor. Como é bom usufruir de momentos como esse. Onde a tua paz nos enche o coração, a tua alegria, Senhor, o teu amor superabundam em nós e no nosso meio. Agradeço pela vida de cada irmão, Senhor, dos mais novos aos mais velhos. Ajuda-nos a crescer em graça, em conhecimento, Senhor, para sermos frutíferos em toda boa obra para a tua glória. Obrigado mais uma vez, Senhor Jesus, pelo teu amor inefável, que nos faz objetos de bênção e abençoadores na vida uns dos outros. Ajuda-nos a viver de maneira a demonstrar que somos ovelhas do bom pastor. Senhor Jesus, que a companhia que sentimos aqui, a tua companhia, a tua presença na nossa vida que sentimos aqui, nos acompanhe, Senhor, durante todo o dia. Amém, Jesus. Nessa mesma percepção de fé, de que o Senhor está conosco, que nós estamos contigo, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigada, Jesus. Por tão grande graça que nos alcança em Cristo. Glórias ao Deus. Em nome de Jesus, amém. E graças E a Deus. graças a Deus, saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e saiam daqui cheios do Espírito Aleluia. Santo.